Guilherme Boulos conseguiu reduzir mais um pouco a distância para Ricardo Nunes na véspera da votação no segundo turno, que termina hoje. Segundo a Datafolha, Boulos cresceu mais um pouquinho e Nunes caiu mais um pouquinho, mostrando e confirmando aquela tendência de alta do Guilherme Boulos e a tendência de queda do Ricardo Nunes. O problema para Boulos é que a tendência de alta não está na intensidade que ela deveria ou que Boulos gostaria. Da mesma forma que a tendência de queda de Ricardo Nunes não está vindo na velocidade ou na intensidade que a campanha de Boulos gostaria. Mas Ricardo Nunes esteve com muito medo no debate da Globo. Será que os trackings da campanha do Nunes mostram alguma virada? As pessoas elas decidem o voto na véspera da votação na maioria dos casos. Será que Boulos vai conseguir operar um milagre? Eu vejo que é muito difícil. Nós temos uma surpresa na votação de hoje. As pessoas já foram votar, vai saber o que vai acontecer. Mas, pelas pesquisas, não creio que Boulos vá conseguir virar o jogo ou virar o jogo sobre o Ricardo Nunes. Também não creio que vai ser uma distância tão grande, superior a 10%. Vejo uma distância na casa dos 7 a 8%. Mas qual a sua opinião? Você acredita numa virada de Boulos? Você, no momento que está assistindo esse vídeo, já foi votar? O que você acha que Boulos deveria ter feito para ter uma sorte melhor contra o Ricardo Nunes? Torce pelo Boulos? Like no vídeo, hype o conteúdo, se inscreva no canal e às 5 horas de hoje no domingo, live aqui no canal com a cobertura do resultado do segundo turno. Ontem à noite, nós tivemos a divulgação dos resultados do Datafolha, confirmando a expectativa de tendência de queda do Ricardo Nunes e de alta do Guilherme Boulos, porque Boulos atingiu seu maior patamar de votação até o momento, chegou na casa dos 37%, cresceu 2%. Mas desde a última semana, ou da primeira semana do segundo turno, Boulos cresceu apenas 4%. Ricardo Nunes despencou, Nunes caiu 7%. Na última intenção de voto tinha 49% e agora tem 48%. A queda de Nunes aconteceu numa velocidade considerável, até podemos colocar. O problema foi que a alta de Boulos não aconteceu no patamar que deveria. Se Nunes tivesse caído 7 e o Boulos subido 7, Boulos estaria agora com 40% e na margem de erro, uma proximidade um pouco maior e acompanhando a tendência, hoje Boulos teria muito mais chances e não dependeria de um milagre para vencer. Ricardo Nunes, pessoal, ele tem um ativo muito grande na cidade de São Paulo, que é a entrega das creches. Nunes zerou a fila de creches. E isso é um ativo muito poderoso, principalmente com a periferia. Eu vejo que essa atuação dele com a periferia, zerando a fila de creches, o blindou no momento mais crítico, que foi na primeira semana com o apagão. O apagão afetou a periferia, as pesquisas refletiram isso, mas não na velocidade que poderia acontecer, ou que era esperado pela campanha do Guilherme Boulos. Mas existem dois fatores que podem ser decisivos. Um fator favorável a Boulos e outro favorável ao Ricardo Nunes. O primeiro fator é que, vendo as pesquisas, nós temos uma média aí de 10% de distância do Boulos para o Nunes. Se a tendência continuar, Boulos deve crescer talvez mais 2% e Ricardo Nunes cair mais 1%. Se as abstenções que estão prometendo serem grandes, de fato forem recordes, como existe a expectativa, isso pode prejudicar o Ricardo Nunes, porque ele está na frente. Ou tende a prejudicar o Ricardo Nunes. Mas o Boulos tem um problema, que é a associação com o número dele. No primeiro turno, muitas pessoas votaram no 13, achando que era o número do Boulos, e isso fez com que o Boulos não ficasse à frente do Ricardo Nunes. Então existem esses dois fatores que podem ser decisivos. A sabatina do Pablo Marçal, que o Boulos participou, ela teve um efeito estranho com a população mais jovem, porque os jovens que estavam apoiando o Guilherme Boulos agora começaram a apoiar o Ricardo Nunes. Não vejo a sabatina do Pablo Marçal como sendo um erro do... Tem um besourinho ali. Como um erro do Guilherme Boulos. Ele não tinha nada a perder. Boulos de fato teve que ir, foi um acerto. Porque a estratégia do Boulos e do Marçal foi uma estratégia de pregar o voto nulo, ou de não ir votar, porque isso favoreceria o Boulos e o Pablo Marçal, quer a derrota do Ricardo Nunes, porque uma derrota do Ricardo Nunes seria uma derrota do Tarcísio de Freitas, que é o principal adversário hoje do Pablo Marçal.
E o Boulos precisava ir à sabatina do Marçal para quebrar essa inércia que se estabeleceu na campanha no segundo turno. E era importante dar essa agitada. Então foi um acerto do Boulos. Claro, o Boulos errou naquela sabatina com a linguagem que ele usou. Boulos se colocou lá como um candidato, mas ele não ajustou o seu linguajar, a sua linguagem, o seu léxico, os seus códigos aos apoiadores do Marçal, que querem um exemplo, um guia para seguirem como o guia próspero. E essas pessoas que votam no Marçal acreditam que a pessoa venceu na vida caso ela tenha um carrão, um relógio, marcas de luxo. E o Boulos deveria ter mostrado que ele é próspero, ou ter sido mais incisivo, que ele é próspero de outras formas, ajudando as pessoas a elas terem prosperidade, com o movimento social, dando casa para elas, porque ele ajuda a realizar sonhos também, como o Marçal faz, ele poderia ter falado. Ou ele também poderia ter falado, eu tenho uma prosperidade com a minha família. Constituir família, isso para mim é muito próspero, ainda mais nos dias de hoje, que as relações familiares estão tão fugazes, tão superficiais. Ele não conseguiu acertar nesse discurso. Mas as críticas que foram feitas a ele por parte da cobertura política, Josias de Souza, Matheus Leitão, Gerson Camarote, uma grande tolice. Ficaram incomodados porque o Boulos estava dialogando com o Pablo Marçal? Qual o problema disso? Não houve problema algum. Parecia que eles não queriam que houvesse essa comunicação. Eles que pregam tanto pela pacificação política, como eu falei para vocês, são uns tremendos de uns bobocas. Mas não havia outra opção porque o Boulos ele precisava quebrar essa inércia do segundo turno. Nesse segundo turno, não houve nenhum fato, nenhuma narrativa, nenhuma história que foi o grande mote do segundo turno. Não teve. No primeiro turno teve o Pablo Marçal e a forma como ele atuava para desestabilizar os seus adversários. Ele gerou interesse, ele gerou engajamento, curiosidade, as pessoas acompanharam o primeiro turno e ele foi o grande astro daquela primeira parte da campanha. Com a saída do Marçal, o agente principal, a história morreu. E o Boulos não conseguiu colocar uma outra coisa na jogada. O apagão não deu certo, não houve uma grande discussão. E esse movimento de inércia favoreceu, claro, o Ricardo Nunes ao longo de todo o segundo turno até esse momento da votação. E o Lula, né? O Lula teve uma sorte danada com aquele acidente, como nós falamos. Porque o Lula, ele não pôde comparecer no dia de ontem em São Paulo para dar aquele último sprint com o Guilherme Boulos. Não vai ser associado a uma derrota de um candidato que é um postulante, a herdeiro do Lula. O próprio Marçal colocou o Guilherme Boulos dessa forma. E o Lula deixa de se associar a uma potencial derrota do Guilherme Boulos por conta do acidente. Lula teve muita sorte nesse momento, vai ficar em Brasília, não vai votar, tá tudo tranquilo para ele. E foi uma campanha que Lula não sai como derrotado, apesar de muitas pessoas quererem imputar uma derrota no Lula. Será que vai acontecer o milagre de Boulos? Vamos ver, e você que veio do futuro, coloca aí nos comentários o que aconteceu.